Olá, estamos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo iremos tratar de um assunto bastante interessante. Iremos falar sobre a ciência. Sim, exatamente isso. Ciência, evolucionismo e criacionismo. Certamente é um assunto que você já deve ter ouvido falar, mas queremos trazer alguns mais esclarecimentos sobre o assunto. E nesta oportunidade, eu quero, antes de iniciarmos a nossa conversa, que você esteja tocando nesse nomezinho escrito em vermelho, inscrever-se. Identificou? Toque nele. Tocou? Obrigada. Surgiram 3 sininhos. Toque no sininho do topo. Tocou? Obrigada. Se porventura você não conseguiu tocar neste último sininho, se desinscreva, toque novamente na tarjinha que agora ficou cinza, toque nela, ficou vermelha, toque novamente e agora faça o mesmo processo, toque no último sininho. Muito obrigada. Você agora faz parte da família apenas 1 minuto. Abramos as nossas Bíblias. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 20, que nos diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsa chamada ciência. O que você entende por ciência? Ciência é conhecimento. Quando nós ingressamos em uma faculdade, nos deparamos com várias questões acerca deste assunto. E há muitas controvérsias dentro do assunto. E aqui, Paulo exorta a Timóteo para que ele esteja atento com a tal chamada falsa ciência. É desta maneira que Paulo trata a ciência, pois os homens naturais, eles procuram deturpar a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento que provém de Deus. E aqui Paulo exorta a Timóteo para que ele esteja atento contra as falsas mentes chamadas ciência, pois são levadas por homens profanos que tentam distorcer a nossa fé. Eu andei pesquisando. O termo ciência na Bíblia, ele define todo tipo de conhecimento adquirido, habilidade, seja no estudo ou na experiência, na prática. Em uma tradução mais moderna, a palavra conhecimento é utilizada no lugar de ciência. Então, conhecimento podemos definir como ciência e vice-versa. A ciência é um conhecimento avançado. Porém, existem homens que deturpam esta ciência. Nós vimos que no ano de 1859, o cientista britânico Charles Darwin criou uma obra sobre a origem das espécies da evolução. Idealizou ele que o homem, ele surgiu e foi se evoluindo gradativamente. Então, esta origem, segundo Charles Darwin, ela é discutida até nos dias atuais. E cada dia mais o homem, ele inverte os valores, eles procuram denigrir a verdade bíblica, pois a palavra do Senhor nos diz, no livro do Gênesis, no capítulo 1 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Vamos acompanhar? Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E assim, se você continuar lendo, sucessivamente você vai ver que Deus, ele criou o universo. Ele criou a terra e ele criou tudo que há na terra. Porém, tudo isto com uma finalidade, para que beneficiasse a sua maior de todas as suas criações, o homem. Sim, amados, Deus é um Deus organizado. É um Deus que prepara tudo, preparou e continua preparando tudo para beneficiar a sua maior obra, a qual ele colocou o seu fôlego de vida. E disse no texto do capítulo 12 do livro do Gênesis: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então Deus formou o homem. O homem não surgiu de um nada. O homem não surgiu acompanhado de uma explosão, como o criacionismo costuma dizer, que o universo surgiu por uma explosão. E, consequentemente, as espécies foram se evoluindo, que surgiram dentro deste universo, foram evoluindo, e o macaco, segundo o homem, ele tornou-se um ser evoluído e, obviamente, para eles, tornou-se nós, os homens. Nós vemos muito isso nas histórias, né, contada nas escolas. E na faculdade é enfatizado de uma forma que eles querem inserir na sua mente, que você acredite e você não pode discordar, porque serve de mangação, de galhofas, não é assim? Mas façamos como Timóteo, retenhamos firme a palavra do Senhor em nosso coração, e haja o que houver, devamos continuar dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amados, eu estive meditando, pensando sobre esta tal criação, sobre esse tal criacionismo, e me chamou a atenção um texto em que eu andei lendo e resolvi digitar para a pessoa que havia feito o comentário. E no texto que eu criei, eu disse: em relação à chamada ciência, gostaria de entender se nós jogássemos um explosivo dentro de um ambiente, seja ele qual for, que resultado teríamos com esta explosão? Eu queria realmente que alguém respondesse esta pergunta. Será que haveria alguma ordem no ambiente após a explosão? Havendo resposta para isto, eu tenho um comentário acerca da evolução primática que a ciência diz e insiste em defender. Pois é isto. Se houver uma resposta para a explosão em um ambiente e dentro deste ambiente ficar tudo no lugar, tudo organizado, então podemos discutir que realmente houve uma explosão no universo e ocasionou a separação entre a terra e o mar. Colocou-se limite nessa explosão entre a terra e o mar, e que também formaram o homem e as espécies existentes no universo. Eu disse também, o criacionismo é um fato.
pois é só olhar em volta a harmonia do universo. Tudo contribui em uma ordem magnífica para favorecer a raça humana. A ciência, ela é pobre diante de narrativas bíblicas, pois ela estuda para descobrir o universo e a Bíblia revela o universo num todo. A Bíblia, ela revela todo o universo e muito mais. Ela fala o que ainda há de acontecer, o que é novidade para a ciência. Darwin morreu, passou, ficou as suas ideias, mas ele morreu. Outros que vieram após ele também passaram, se foram, morreram com as suas ideias, mas a palavra de Deus, ela subsiste e ela continua sendo acontecida, ocorrida nos dias atuais, na íntegra. Nós vemos que Mateus 24 revela os dias atuais. Nós vemos que Isaías, capítulo 4, e o capítulo 24 e o versículo 4, também nos fala sobre os dias atuais. Vejamos nas nossas Bíblias. Isaías, capítulo 24, e o versículo 4 que diz: a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Você vê aqui o cumprimento dos dias atuais desta palavra profética escrita há mais de 2000 anos atrás. Enquanto que a ciência, ela busca solução para os problemas, estuda, busca conhecimento, mas não encontra resposta. A Bíblia, ela revela o amanhã. Então, meu querido professor, queridos e amados alunos, queridos irmãos, necessário é termos convicção do Deus que servimos e das obras excelentes das suas mãos, pois o Senhor criou todas as coisas para a glória do seu nome, inclusive a nós. Eu não nasci e nem vim de uma espécie chamada macaco. Eu sou obra do Criador, como a palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias, que antes mesmo que fostes formado, eu já te conhecia no ventre da tua mãe, quando ainda os teus ossos eram informes. Deus, ele já tinha um projeto para a tua vida e para a minha vida. Então, se alguém vier questionar a criação do universo, continue afirmando categoricamente: a Bíblia, ela revela a ciência de amanhã. E a ciência precisa parar para aprender com Deus, de Deus, a evolução do ser humano. Evoluímos quando nós reconhecemos que nada somos, que somos pó e cinza. Como diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 11, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Somos pó, viemos do pó, fomos criados pelo Senhor, pelo Criador do universo, dos céus e da terra. E para lá voltaremos. Porém, temos um espírito, temos uma alma, e desta daremos conta a Deus. Amém? Apenas um minuto. Uma palavra basta. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Até o próximo vídeo.
se Deus quiser. Amém.